Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre o que aconteceu em 1971. Quem gosta de economia sabe que esse é um ano central para a história econômica mundial. Esse é o ano em que a inflação mundial, o endividamento público mundial, passou a crescer de forma exponencial. Nesse vídeo eu vou explicar por que isso aconteceu, como que o fim do padrão ouro-dólar está relacionado com isso, e eu vou falar muito sobre a qualidade do nosso dinheiro, quanto que a nossa moeda de fato vale. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Quando a gente para analisar alguns gráficos da nossa economia, algumas variáveis chaves na nossa economia, a gente vê que sim, o ano de 1971 é um ano chave, um ano de mudança de tendência dessas variáveis. E existem, inclusive, várias páginas e artigos sobre isso, Tem um site, inclusive, chamado O que aconteceu em 1971, que resumidamente compila vários gráficos mostrando essa mudança de tendência, mostrando essa mudança de comportamento. E mostra como a economia mudou radicalmente nesses últimos 50 anos. E aí, enfim, no caso ele coloca a fonte para cada gráfico. A maior parte dos gráficos fala de economia americana e, enfim, vocês vão entender o porquê ao longo desse vídeo. Mas é importante reforçar que esses são comportamentos que a gente viu na economia mundial, na história da economia global. E que comportamentos são esses, Que variáveis são essas? A grande verdade é que a partir de 1971, a gente vê que a desigualdade volta a aumentar, a desigualdade que estava diminuindo desde o começo do século XX, ela passa a aumentar novamente. O PIB, a produção, a produtividade aumentam, mas a parcela destinada para os trabalhadores diminui. A gente vê uma disparada inflacionária, o aumento de preços, que na história americana costumava ser bem linear de 1700 para cá, ele dispara da década de 70. Enfim, em todo mundo a gente vê episódios de hiperinflação, as moedas acabam se desvalorizando absurdamente, a gente vê crises cambiais, houve um aumento no número de crises bancárias, houve um aumento no número de crises financeiras, a desvalorização das moedas versus o ouro aumentou muito. E lembrando, inclusive, que o aumento da inflação, ela costuma ser mais prejudicial para os mais pobres, o que ajuda a explicar esse aumento na desigualdade. A gente geralmente vê os imóveis aumentando, os ativos reais aumentando, o preço das ações aumentando, os aluguéis aumentando. Então, quem tem esses ativos, quem tem ativos reais, seja imóveis, seja empresas, acaba ganhando muito com esse movimento inflacionário, enquanto os mais pobres, que não têm esses ativos para conseguirem se proteger, para conseguir se blindar, eles acabam extremamente prejudicados. Na verdade, eles acabam sentindo na pele esse aumento inflacionário. E ao mesmo tempo, alguém que não tem imóvel próprio, o tempo que ele teria que trabalhar e poupar para conseguir comprar uma casa, esse número praticamente triplicou. Essa também foi uma época, então, que o número de jovens adultos ainda morando com os pais disparou. Então, aconteceu alguma coisa aí nessa época que levou a uma disparada inflacionária que mudou toda essa dinâmica social e os mais pobres foram os mais afetados. Acabou afetando a velocidade que as pessoas saem da casa dos pais, acabou afetando seu poder de compra, a facilidade que você tem para conseguir ativos reais, acabou afetando a concentração de renda. A dívida estatal também aumentou absurdamente, Foi nessa época que a dívida americana virou essa coisa absurda que a gente vê hoje em dia, aquele aumento exponencial. Essa disparada aconteceu em 1970, 1971, mais especificamente. A taxa de poupança das pessoas físicas, ao mesmo tempo, desaba, Fica mais difícil para as pessoas pouparem. É nessa época, inclusive, que a economia mundial, ela se torna uma economia especulativa. Que a partir de 1971 que as pessoas começam a falar que a economia real é uma coisa, enquanto o mercado financeiro é outra. É aqui que a gente vê essa separação. É aqui que a gente começa a ver uma financiarização também. É aqui que a gente começa a ter várias crises especulativas. Então, por exemplo, os choques de petróleo, eles acontecem logo na sequência, 73, 79. Enfim, crises especulativas de forma geral começam a acontecer com uma frequência ainda maior. É após 1971 também que a balança comercial americana, ela fica incrivelmente deficitária. E tem um motivo para isso que eu já falei aqui no canal, Já fiz vídeo aqui no canal explicando e comentando sobre isso. O grande poder que os Estados Unidos passa a ter em 1971, que deixa com que ele tenha uma balança deficitária sem ter problemas financeiros. Enfim, além desses indicadores econômicos, tem vários padrões sociais que mudam de tendência na década de 70 também. E é aquilo, Como economista, a gente sempre tem que tomar cuidado com correlação e causalidade, deixando claro, Não é porque dois indicadores mudaram de tendência no mesmo tempo, no mesmo período, no mesmo ano, que necessariamente eles estão ligados, não é isso. Mas é interessante observar.
né? Nessa época a gente viu claramente uma mudança, por exemplo, nos discursos políticos, uma mudança nas preocupações sociais, nas preocupações políticas, mudança nos padrões de consumo, mudança nos padrões alimentares, mudança nas escolhas de profissão, inclusive, muito relacionado com esse episódio de financiarização, sim. Mudanças nos padrões de relacionamento também. E aí vem a pergunta, né? Será que tem algum fator em comum? Será que teve alguma coisa que aconteceu em 1971 que poderia explicar essa mudança de tendência em tantas variáveis diferentes? Pessoalmente, eu não acho que essas variáveis, né, essas mudanças de tendência, podem ser explicadas especificamente por uma única causa, né, especificamente por um único fator. Eu acho que isso é uma visão muito 880. Não é essa a mensagem que eu tô querendo passar aqui nesse vídeo, né, que você pode olhar somente para um único fator e ter uma explicação de uma série de eventos. Não é isso que eu tô tentando passar aqui, até porque a década de 70 foi uma década que aconteceu muita coisa. A gente tá falando de um período histórico com vários acontecimentos extremamente relevantes. A gente tinha acabado de sair de 2 guerras mundiais, tava no ápice da Guerra Fria. Falando aqui de ocidente capitalista, foi nessa época que o estado de bem-estar social também começou a declinar, né? Ele teve um pico no final da década de 60, começa a declinar na década de 70. Essa também foi uma época de muita pesquisa e desenvolvimento, né? De muitos avanços em diversas áreas inimagináveis, né? Avanço em área de computação, corrida espacial. Assim, é muito difícil você resumir tudo o que aconteceu da década de 70 para cá em um único evento, não é isso que eu tô querendo fazer. E até porque, inclusive, né, além dessas mudanças políticas e econômicas, né, além disso, a gente teve mudanças sociais muito importantes também. É nessa época, por exemplo, que a gente vê as mulheres passando a ocupar espaços relevantes no mercado de trabalho. É óbvio que uma mudança dessa acaba levando a mudanças estruturais, né, mudança nas escolhas de vida das pessoas, além das questões econômicas. Então, o fato que nessa época a posição social da mulher deixa de ser na família e passa também a ocupar um espaço no mercado de trabalho, você muda as relações sociais, você muda, por exemplo, índices como a taxa de natalidade, a idade que as pessoas começam a casar, índices como, por exemplo, a taxa de divórcio, você muda isso, mas para além de somente a questão financeira. Então, sim, foi uma época de muitas mudanças, na época de mudanças políticas, sociais e também econômicas. Porém, sim, teve uma mudança específica, uma mudança principal, que explicaria esse comportamento inflacionário e explicaria grande parte dessas reversões de tendência que a gente viu, que eu mostrei no começo do vídeo. O ano de 1971, ele mudou a história da economia mundial, porque foi o ano que os Estados Unidos deixa de adotar o padrão ouro-dólar. Ele rompe com o último laço que existia do antigo padrão ouro e entra no sistema que a gente conhece hoje de moedas fiduciárias. Como assim? Durante séculos, antigamente a moeda que a gente adotava era o ouro, né? O ouro ele foi adotado como padrão monetário. Ele era escasso, tinha propriedades de amplo valor, não se corroía como outros metais, então por causa dessas características, né, de escassez e durabilidade, ele foi incorporado como moeda. Enfim, com o tempo a economia vai se modernizando, né? A economia vai evoluindo, começa a surgir as primeiras cédulas, mas as primeiras cédulas, né, a versão original de papel moeda que a gente conheceu, na prática, ele só te dava um direito de conversão. Era uma cédula que te dava um direito de conversibilidade em ouro. E por muito tempo, mais especificamente século XIX, né, metade do século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, a gente viveu nesse modelo, no qual você tinha as moedas nacionais, né, você tinha libra, você tinha o dólar, mas essas moedas eram simples representações de quantidade em ouro, né, te davam um direito de converter aquilo em ouro. Como resultado, era uma moeda que não tinha essa capacidade de se inflacionar, que nem a gente conhece hoje, porque a gente está falando de uma moeda que o valor dela está intrínseco a um recurso que é escasso, né? Está intrínseco a metais, mas que os estados começaram a perceber que eles não tinham muita flexibilidade com relação à política monetária. E quando vem a Segunda Guerra Mundial, estoura a Segunda Guerra Mundial, e os estados que já estavam penando com a Primeira Guerra Mundial, eles se endividam ainda mais, eles percebem que eles não vão conseguir manter esse modelo. Eles ficam com uma necessidade muito grande de se financiar, de conseguir recursos. Então, em 1944, os Estados Unidos e os seus aliados, que seriam esses países com dificuldade, eles criam um sistema de Bretton Woods. O que é isso? Nesse sistema, os Estados Unidos ele ia continuar com lastro em ouro, né? Ele iria continuar lastreando o dólar em ouro, e os demais países que não estão em condição de lastrear a sua moeda em ouro parariam com esse lastro, dariam essas reservas em ouro para os Estados Unidos e os demais países passariam a lastrear a sua moeda em dólar. É aqui nesse momento que o dólar ele começa a ganhar um papel de moeda internacional, né? Moeda mundial, moeda global. E para manter esse acordo, para conseguir manter essa estrutura, os Estados Unidos, né, que
tem a moeda que passou a ser utilizada como reserva dos outros países, os Estados Unidos ele fica com o compromisso de não imprimir o dólar além do que deveria. Ele fica com esse compromisso de manter essa paridade dólar-ouro. É isso que de fato aconteceu? Não. Com o tempo, os Estados Unidos ele também se envolve em conflitos, né? Vem a Guerra Fria, vem a Guerra do Vietnã, e para conseguir se financiar, ele começa a imprimir muito dólar, né? Colocar muito dólar em circulação. Na sequência, mais especificamente em 1971, os Estados Unidos anuncia o fim dessa conversibilidade de dólar em ouro, né? Ele deixa de se comprometer em lastrear essa moeda em ouro, com o discurso de que o ouro seria uma limitação ao crescimento global, né? Uma relíquia barata, e que para você conseguir ter crescimento real, você teria que ter esse crescimento monetário também. Que a gente sabe que na economia não é exatamente assim que funciona, são coisas diferentes. E com isso a gente entra no modelo que a gente conhece hoje, das moedas fiduciárias, que na prática são moedas que não têm valor real, né, não tem seu valor lastreado a nada, né, no sentido de que não tem nenhum lastre em metal, nenhum valor intrínseco àquela moeda, e ela só tem de fato valor, né, ela só é de fato utilizada como dinheiro, porque ela é moeda estatal. Ela tem um valor de confiança. Você sabe que essa moeda é aceita por aquele estado, essa moeda que você vai utilizar em circulação naquele território, que você vai utilizar para pagar os seus tributos. Então você utiliza aquela moeda. E com isso, com o fim do lastro e todos os países utilizando a moeda fiduciária, os países eles ganham uma espécie de superpoder de controlar a sua base monetária, né? De poder inflar a sua base monetária, se financiar, né? De colocar mais dinheiro em circulação para mover a máquina pública, manter essa máquina pública ativa, passando de forma indireta a conta para a população, a conta para os mais pobres, que a gente chama de inflação. É isso que explica grande parte dos gráficos que eu mostrei aqui. A gente está falando de estados aumentando sua dívida absurdamente, podendo inflar sua base monetária, colocando a conta desse crescimento insustentável da máquina pública em inflação, e inflação essa que é prejudicial justamente para as pessoas que não têm ativos para se protegerem, não têm ações, não têm imóveis. Estados Unidos, especificamente, ele ganha um superpoder ainda maior. Ele tem uma moeda fiduciária que até os dias de hoje é considerada moeda global, né, utilizada como reserva de valor por vários países ao redor do mundo. É por isso que a balança comercial deles consegue ser deficitária e eles não terem problema. É por isso que eles conseguem ter uma dívida astronômica e tá tudo bem, porque eles exportam moeda, é uma moeda que eles conseguem se financiar absurdamente, e sim, vem com custo para a população americana, a gente consegue ver isso nos gráficos, mas entre todos os países, ele é o país que manda moeda para fora, ele é um país que consegue exportar dinheiro. Então, respondendo à pergunta, o que aconteceu em 1971 é que, inclusive, a moeda que seria considerada reserva de valor global, né, inclusive o próprio dólar, ele deixa de ter um valor intrínseco, ele passa a ser uma moeda 100% controlada pelo Estado, né? A sua oferta é 100% controlada pelo governo. O Estado cresce muito com isso, consegue se financiar com isso, a população acaba sendo prejudicada. E a gente sente isso na veia com a inflação. E aí, será que existe alguma moeda hoje que não se encaixa nesse esqueminha, que na verdade a gente consegue ver até quando ela vai se inflacionar, né? Que tem uma inflação controlada, que no caso a oferta está aumentando, mas está aumentando cada vez menos, e a gente sabe até onde isso vai? Sim, a gente tem o Bitcoin. Por isso que quando o Bitcoin surgiu, ele foi considerado tão disruptivo, porque ele consegue controlar essa questão da emissão monetária, né? Essa questão da oferta monetária. O vídeo foi esse, né? Explicar o que aconteceu em 1971, essa questão do poder estatal, essa dinâmica estatal, como que o Estado ganhou com a questão da moeda fiduciária, como que o poder estatal, grande parte do poder que a gente vê hoje em dia, ele advém disso, né? Dessa capacidade de inflar a sua base monetária sem nenhum controle. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.